Lucas 15. Vamos ler os versos 1 e 2 e depois passar para o versículo 11. Capítulo 15, versículos 1 e 2 e depois verso 11, a partir do 11. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, Jesus, né? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ira total. E aí Jesus vai contar 3 historinhas, 3 parábolas, né? E eu queria destacar hoje, a partir do versículo 11, a parábola conhecida como a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. E diz assim, versículo 11: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma terra distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se a um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens, comidas de porcos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aqui. Essa é a parábola mais longa de Jesus. É a palavra mais comprida, que ele gastou mais tempo falando, acrescentando palavras e acrescentando conteúdo. E é interessante que as pessoas chamam essa parábola de a coroa de todas as parábolas. Há dezenas de parábolas na Bíblia, Jesus contou a maioria delas, ali, muitas delas, e essa é chamada na teologia por a coroa das parábolas, a parábola mais importante de todas que Jesus contou. E algumas pessoas inclusive dizem que essa parábola é um evangelho resumido dentro do evangelho, porque essa parábola está no evangelho de Lucas, mas é tão rica em expressar o que é o evangelho de Jesus, que ela é chamada de um evangelho dentro do evangelho. E é tão famosa essa parábola que quando você pega no mundo artístico, da arte, tudo que se tem, você encontra várias referências à parábola do filho pródigo. Por exemplo, Shakespeare, quando ele escreveu O Mercador de Veneza, ele se valeu de muitos elementos da parábola do filho pródigo. E você tem ópera sobre o filho pródigo, você tem quadros famosos sobre o filho pródigo, você tem até balé sobre o filho pródigo. Charles Dickens, um escritor famoso também, ele disse assim: olha, a parábola do filho pródigo é a pequena história mais bela e importante da humanidade. Puxa vida, deve ter alguma coisa interessante nessa parábola para a gente pensar, né? A gente meditar, porque ela realmente expressa algo interessante. Mas a primeira falha que existe em abordar essa parábola é chamá-la de a parábola do filho pródigo. E limitar a avaliação dessa parábola a esse filho que nós lemos a história dele, que foi embora de casa e desperdiçou tudo que ele tinha. O foco da parábola, embora também seja o filho pródigo, são os 2 filhos. O texto começa dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos. Então a parábola do filho pródigo não é apenas para escrever sobre a perdição do filho pródigo. E existem então claramente nesse texto, nessa parábola, 2 tipos de perdição, 2 tipos de formas de se estar perdidos em relação a Deus. E lá no começo a gente viu 2 grupos, né? Os publicanos, os pecadores, os fariseus e os mestres da lei. E essa parábola então vai mostrar que esses 2 grupos estão perdidos, que esses 2 grupos estão longe de Deus. O publicano, só para quem não está acostumado com essa nomenclatura bíblica, o publicano era mais ou menos o seguinte: Roma tomou conta da região ali de Israel,
e por todo o Mediterrâneo ali, mas sobre Israel. E aí o israelita já não gostou, né? Porque a terra é nossa, Deus deu pra gente a terra. A promessa da terra é para nós. Como assim vem um império que quer dominar a gente? E aí Roma faz um alistamento dos moradores da região para cobrar imposto. Aí o cara fala, peraí, eles dominam a gente vai ter que pagar para morar aqui, sendo que essa é a nossa terra, sendo que esse é o lugar que Deus nos deu. E aí um grupo de judeus se aliancia ao Império Romano para serem os agentes de cobrança desse imposto. Aí o pessoal que mora lá fala, não, aí não dá, né? Vem um império de fora, vai cobrar para a gente morar na nossa terra, e quem vai cobrar a gente são pessoas do nosso povo. E aí esse pessoal que está cobrando, então, eles são vistos como traidores, como pessoas sem caráter, sem moral, e muitas vezes eles cobravam o imposto que Roma pedia, mas cobravam a mais. Nossa, a gente vê isso acontecendo também, né? Não é tão novo assim, né? Desde aquela época já tinha esse tipo de coisa, já tinha. Então são pessoas que eram vistas como grandes pecadoras, pessoas afastadas de Deus, e os fariseus que eram vistos como pessoas sérias, pessoas puras, pessoas separadas. Mas aí Jesus vem com essa parábola e vai dizer, na verdade, há dois tipos de perdição em relação a Deus. Então essa parábola seria melhor chamada de os dois filhos perdidos. Ou então, diferentes formas de se estar longe do coração de Deus. A primeira forma que aparece, que a gente leu, que é a perdição radical, que é facilmente percebida, é nítida, você olha e percebe que determinada pessoa se afastou de Deus, se afastou dos valores de Deus, está distante do coração de Deus, só foi embora, desencanou e não quer saber mais. Só que o segundo tipo é a perdição religiosa. É uma pessoa que é difícil de perceber, é uma coisa mais oculta, é difícil de diagnosticar. Então você tem uma perdição radical que você olha e percebe naquele mesmo instante que há uma situação de perda, de desvio, de ruptura com Deus, mas outra que você olha, está sempre na igreja, ajuda os pobres, participa bastante, ajuda tudo, e Deus chega e fala, está perdido do mesmo jeito. Uma é uma ruptura com Deus, se afastando claramente dele. A outra, religiosa, é uma ruptura com Deus, estando próximo dele. Na primeira, na perdição radical, o filho está longe do pai e longe do coração do pai. Na perdição religiosa, o filho está perto do pai, mas longe do coração do pai. Mas em resumo, as duas perdições, seja a perdição radical, seja a perdição religiosa, são duas situações que mantêm uma pessoa longe do coração de Deus. E aí eu vou ter que dividir essa parábola em duas partes. Eu vou falar hoje sobre esse filho, essa perdição radical. E quando eu voltar da viagem arqueológica em Israel, terça-feira, a gente vai tratar então do filho perdido religiosamente. O filho que estava perdido, essa perdição religiosa, que talvez e provavelmente tem muito mais a ver comigo e com você. Porque tem muito mais a ver com pessoas que frequentam a igreja, que dão dízimo, que dão oferta, que participam, que vão, que dão, que cumprem todos os requisitos, aí o checklist completo. Essa pessoa tende a ser o filho mais velho da parábola, que nós vamos ler daqui a algumas semanas. Mas é possível que nós tenhamos aqui também situações de perdição radical. E é sobre ela que eu gostaria de falar hoje. Então o texto começa dizendo sobre os degraus da perdição desse filho. O filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Isso não existe no Oriente Médio, irmãos. Não existe um filho querer chegar e querer tomar a herança e receber a herança. Não pode. A herança só é passada quando o pai morre.
A gente tem isso até parecido hoje nos nossos dias. Naquela época, isso soaria como: pai, na verdade eu quero que você morra. Você está atrapalhando os meus projetos. Eu estou querendo viver a minha vida, eu estou querendo usar o dinheiro do jeito que eu quero, viver a vida que eu quero ser independente, estabelecer os meus valores do jeito que eu quiser, fazer as coisas do jeito que eu quiser, e o Senhor está me atrapalhando, porque o Senhor está vivo. Então, na verdade, me dá a herança, que é um jeito de dizer: olha, eu queria que o Senhor tivesse mesmo morto. Ou então, para mim, o Senhor já morreu. Então, me dá a herança, porque eu não quero mais a sua interferência na minha vida, eu não quero mais a sua interferência naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, a forma que eu vivo a minha vida. O Senhor está me atrapalhando, então sai do caminho. E isso às vezes acontece nas nossas vidas, às vezes não na nossa vida completa. A gente não cria uma ruptura completa com Deus, mas nós criamos a ruptura em algumas áreas da nossa vida. Então, em algumas áreas da nossa vida, nós nos tornamos pródigos. Então, eu estou com Deus, tudo, estou bem, mas nessa área, Deus dá minha herança. Ou seja, não interfere aqui. Aqui sou eu que vou decidir, vai ser do meu jeito, da minha forma, com os meus valores, e o Senhor não se intromete. Então, Senhor, participo, vou, faço, creio em Jesus, mas quando eu estiver brigando com a minha esposa, o Senhor não interfere. Eu vou brigar do jeito que eu achar melhor, vou falar o que eu achar melhor, os valores que eu instituir. Aí eu viro um filho pródigo numa área específica. Ou vice-versa, né? Eu vou gritar do jeito que eu quiser, vou dar um escândalo do jeito que eu quiser, o Senhor não tem nada a ver com isso, não adianta querer mudar essa área da minha vida, porque eu não vou mudar, minha personalidade é assim, eu sou explosivo, eu sou assim, e Deus, eu vou, faço, confesso, mas nessa área não mexe, nessa área o Senhor está morto para mim. Nessa área eu quero a minha herança. Nessa área sou eu que vou decidir. Nessa área sou eu que vou estabelecer o que eu vou fazer. Então participo, mas perdoar aquela pessoa eu não vou perdoar. Nessa área sou eu que vou estabelecer como é que tem que ser as coisas. Se o Senhor diz para eu perdoar, sai da frente, porque vai ser do meu jeito. Não me atrapalhe, Deus. Não vem com esse papo de perdão. Não vem com esse papo de amor. Não, nessa área não. Nessa área sou eu que vou te dar. E aí nós nos tornamos filhos pródigos em áreas específicas. Senhor, tu és o Senhor da minha vida, mas quando eu estiver negociando, vai ser do meu jeito, vai ser na minha desonestidade, vai ser debaixo dos meus esquemas. Então, pode tomar conta da minha vida, mas essa área não. O meu jeito de ser ganancioso e amar o dinheiro, essa parte não vai mudar, Senhor. Nessa parte sou eu que vou decidir, estabelecer os valores de como eu vou viver em relação aos meus negócios, em relação ao meu dinheiro, não interfere. E cada detalhe, eu estava pensando, como eu falei para o Maurício e para a Kátia, eu fui dormir 4 horas da manhã, pensando na palavra, pensando, puxa vida, que tipo de rupturas nós estabelecemos, alguns limites para Deus, em algumas áreas da nossa vida que nós falamos. Aqui, eu quero a minha herança, aqui sou eu que vou decidir. E às vezes a gente percebe alguns detalhes que até no trato com as pessoas. A gente percebe que às vezes nós podemos tratar uma pessoa de uma condição melhor de um jeito e uma pessoa de uma condição inferior de outro jeito. E aí a gente não muda isso, a gente continua com essa acepção de pessoas, estabelece ali e vai agindo assim como se fosse normal. E é um jeito de falar: Deus, a forma que eu vou me relacionar com as pessoas em diferentes classes sociais é problema meu e não adianta querer mudar isso. Sexualidade, Senhor, tudo o Senhor pode decidir, mas a minha forma, o jeito de tratar a minha sexualidade, como eu vivo a minha sexualidade, é problema meu. Eu faço o que eu quiser, eu pego quem eu quiser, eu pito e bordo, e não me irrite, hein? Não me irrite, que essa área aqui é sagrada. Então a gente pega a nossa sexualidade e pedimos a nossa herança para Deus. Senhor, nessa área eu quero a minha herança, porque aqui, para essa área o Senhor está morto para mim. Nessa área o Senhor não vai falar nada, o Senhor não vai estabelecer. E quando a gente faz isso, a gente se esquece que quando Deus fala: olha, vai por esse caminho,
faça assim, haja dessa forma, não haja dessa forma, não é porque Deus não nos traga prazeres. Te falou, não, eu vou criar ele com um monte de jeito, de vontade e tal, e aí eu vou criar umas regrinhas que eu vou zoar ele total, assim, vai ficar perdido, vai ficar igual uma barata depois que levou uma chinelada e não morreu. Então eu vou só para me divertir, só para ver ele lá sofrendo e tal. E não é isso. Deus nos criou, Ele sabe como a gente funciona perfeitamente. Ele sabe aquilo que nos faz bem, Ele sabe aquilo que nos faz mal, Ele sabe aquilo que gera vida e Ele sabe aquilo que gera morte em nós. É por isso que mandamento na Bíblia, ele é chamado, por exemplo, em Provérbios 6:23, de o mandamento é luz, é direção, é aquilo que vai esclarecer as coisas para você viver uma vida clara, transparente, sabendo o que está fazendo. 1 João capítulo 5, versículo 3, vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados, não é algo para arrebentar com ninguém. O Salmo 19:8 vai dizer que os mandamentos do Senhor alegram o coração. O objetivo do mandamento é fazer o meu e o seu coração ter uma alegria estável, uma alegria constante, e não vivendo nesse curso do mundo que uma hora as coisas estão bem, tão ruim, e nós ficarmos vulneráveis a esse sistema. Não, é os mandamentos de Deus, a direção de Deus para a nossa vida que enche o nosso coração de alegria. O Salmo 119, versículo 93 vai dizer que são os mandamentos de Deus que nos dão vida. É como se Deus dissesse, você quer ser vivo, não vivo que respira, não vivo que existe, que sobrevive, mas você quer vida com abundância, você quer experimentar uma vida plena, você quer realmente levar a sua humanidade àquilo que Deus projetou para a humanidade, que ela deveria ser desde o princípio. Então viva os mandamentos, eles vão gerar esta vida. E aí Deus às vezes coloca a tarjeta de veneno em algumas coisas. Olha, não faz isso daqui, vai te prejudicar. Mas Deus jamais colocaria a tarjeta de veneno em algo que não fosse veneno. Então quando Deus dá uma orientação, uma direção para a nossa vida em algumas coisas, é porque Ele sabe o que nos completa, o que nos dá vida, o que nos dá alegria, o que nos dá luz. Mas aí quando nós falamos para Ele, Deus, aqui não, aqui é do meu jeito, com as minhas regras e com os meus princípios, nós estamos nos afastando desse caminho de vida, de luz e de alegria de Deus. Por isso que Henry Nouwen disse assim, por que haveríamos de deixar o lugar onde podemos ouvir tudo o que precisamos ouvir? E às vezes a gente se afasta do coração de Deus em algumas áreas, sendo que é lá no coração de Deus que a gente tem tudo que a gente precisa para ter uma vida plena e abundante. Mas a maior loucura dessa parábola é que o pai divide a herança e entrega. Não existe uma história antiga do Oriente Médio que tenha algo parecido com isso. Naquela cultura, pela lei, ele poderia até apedrejar o filho rebelde e tal. Mas o normal daquela época, já que o Império Romano estava dominando e as penas tinham que ser controladas pelo Império Romano, era levar um pedaço robinho na bochecha, era levar um pé de para sair, era levar um tapão, era levar um tapão e ser humilhado diante das pessoas, já que ele estava humilhando o pai, o patriarca, a pessoa mais honrada da casa. E ele vai e humilha o pai queria que ele tivesse morto, da minha herança, o senhor para mim não vale nada, nessa área o senhor não mexe. E ele foi algo de vida total, né? Na minha vida o Senhor não tem mais voz, não quero mais estar sujeito ao Senhor. Era levar um tapão, podia ser deserdado, o pai podia estabelecer, não vai receber mais herança nenhuma, nem quando eu morrer. É o que aconteceria em qualquer família, e os registros históricos que a gente tem sobre histórias parecidas são assim, o filho apanhando, levando um tapão, deserdado. Como assim ele quer a herança? Loucura. Até hoje, você tem uma prática no judaísmo que chama Kadish, e quando um filho é deserdado pelo pai, o pai faz uma prece fúnebre, que é como se o filho tivesse morrido. Então é como se o pai declarasse a morte do filho que foi deserdado por alguma conduta que não condiz com a família, não condiz com a honra da família. Então esses eram os caminhos para o pai, mas ele vai e divide, porque assim é o amor de Deus é livre.
Amor forçado é uma contradição de termos. Seria como se fosse um quadrado redondo, um solteiro casado ao mesmo tempo. Amor forçado não seria amor. Na natureza do amor está a liberdade de inclusive ser rejeitado, de inclusive aceitar-se ser rejeitado. Diz o texto que a gente leu também que não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Agostinho vai chamar essa região distante de esquecimento de Deus. Porque no começo, quando a gente rompe com Deus, seja totalmente ou seja em alguma área da nossa vida, de certa forma a gente ainda continua ouvindo a voz do Pai nos chamando, nos convocando, nos incomodando, ainda tentando nos convencer de alguma forma. Quem sabe o filho pródigo, nesses dias que ele ainda ficou em casa após receber a herança, ele poderia ver o olhar do pai, poderia ver o sentimento do pai, a tristeza do pai. Mas quando ele vai para uma terra distante, a voz do pai já se torna distante, vazia, já não se ouve mais. E essa é a sequência como as coisas acontecem. Primeiro a gente rompe com Deus em alguma área, depois isso vai sendo cauterizado, nós vamos ouvindo a voz de Deus e não vamos dando importância mais, nós vamos resistindo à voz de Deus e vamos indo para essa terra distante, uma terra de cauterização, onde não se ouve mais. E essa terra para onde ele foi era uma terra de gentios, de não judeus, onde os valores que ele iria ver, aprender e conviver eram totalmente diferentes daquele que ele aprendeu em casa. E aos poucos as coisas não vão incomodando mais. Então primeiro a gente não libera perdão para uma pessoa e mantém o nosso bloqueio. Deus, aqui não. Mas com o tempo esse perdão para não uma pessoa vira um ódio com outra pessoa, vira um rancor com outra pessoa, vira uma murmuração contra outra. E aos poucos nós vamos vivendo numa terra distante de Deus, onde as coisas não incomodam mais. E a gente começa a se sentir à vontade com essas áreas aí e achar que está tudo bem, assim como ele foi para essa terra distante. E aí diz o texto que ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, e depois gastou tudo. Nós vamos perceber na frente que ele gastou muito do seu dinheiro com prostitutas, inclusive. Que quando o filho mais velho diz, o pai não contradiz. Então nós sabemos que ele pegou, que é outra loucura na cultura judaica e lá do Oriente Médio daquela época. Você pega o legado da sua família, a herança, que a herança não é igual hoje, que a gente pega, recebi uma herança, um carro, vou vender a semana que vem. Então, não existia isso. Porque o bem que eu recebi em herança é a continuidade da minha família. Às vezes a gente percebe isso, né? Que o pai tem um anel, a mãe tem um anel que veio da avó, que veio... Esse sentimento valia para toda a herança. Tanto que no ano do jubileu, ele podia reaver a herança, no Antigo Testamento. Ele pega esse valor da família, esse valor que representava a história da família, a honra da família por gerações, e gasta com prostituta. Olha a inversão de valores que começam a acontecer quando nós colocamos áreas da nossa vida como se fossem áreas onde Deus não pode mexer, onde nós pedimos a nossa herança para Deus. Deus, aqui sou eu que vou decidir. Olha o processo de destruição, como a pessoa vai se acabando. Você lembra de 1 Reis 21, quando fala de Acabe e Nabote? Acabe resolveu que ele queria a vinha de Nabote. Aí ele falou, eu quero essa vinha para mim. O Nabote falou, Deus me livre, eu te dar a herança dos meus pais. Como assim? Tu tá louco? Não existe isso. Aí o texto fala que o rapaz pegou a herança do pai e gastou com prostituta. Começa a haver uma inversão de valores. A gente começa a valorizar coisas que não têm valor e desvalorizar coisas que têm valor. Aí você percebe que às vezes Deus está fazendo um monte de coisa, está acontecendo, mas a pessoa tem uma coisa que ela não cede, que ela mantém, e aquilo vai contaminando tudo na vida dela. Aí você olha para aquela pessoa, você vê um grande potencial, você vê que Deus pode fazer muita coisa com ela, mas ela estabeleceu uma barreira para Deus, de uma área que ela não permite que Deus mexa, que ela que determina e faz as coisas,
que isso irradia para toda a vida dela, contaminando tudo que ele faz, tudo que ela faz. Diz o texto que houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Quando há fome, a coisa vira uma selva. Em 2 Reis 6, vai mostrar uma fome que estava vindo em Samaria, e duas mães fizeram um acordo: olha, eu como seu filho, você come meu filho, a gente come os nossos filhos. Tá? O tamanho era a fome que estava lá em Samaria, que olha o ponto que chegam as coisas. A gente tem na história da Europa medieval, quando os condenados eram enforcados por algum crime, a fome era tão grande que a população ia lá, derrubava aquela forca para comer o condenado. Nossa, perdi a fome, já não estou com mais. É de propósito, porque pregar de manhã é sempre o problema é a fome. Então, se você sentir fome, lembra. A gente começa a ter fome de Deus. E começou a passar fome. E a gente vive num mundo onde as pessoas estão fazendo absurdos, onde tem loucuras acontecendo. Você pega o jornal e você fala: não é possível que isso aconteceu em algum lugar, que é desse planeta isso que aconteceu. Por que chega-se a coisas tão terríveis que a gente vê? Fome de Deus. Agostinho disse assim: fizeste-nos para ti, ele falando para Deus, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto em ti não descansa. E a gente se afasta de Deus totalmente ou parcialmente, e aí começa a bater a fome de Deus. Quando a gente está com fome de Deus, ou a gente corre para Deus, ou a gente vai começar a fazer bobagem, ou a gente vai começar a tentar preencher com coisa que não deve. Blaise Pascal, um matemático famoso, ele disse assim: há no coração de um homem um buraco do tamanho de Deus. E isso ecoa Eclesiastes 3:11, que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então, na verdade, aquele filho estava com fome, estava com necessidade, é porque ele estava longe do pai, porque na presença do pai tinha comida, porque na presença do pai tinha sustento, mas ele estava longe agora, ele estava distante, por isso a fome. Porque nós, às vezes, quando nós estabelecemos que não, agora vai ser do meu jeito, essa área sou eu que vou decidir, Deus não interfere nisso aqui, isso aqui é problema meu, eu não abro mão disso para que o Senhor trabalhe. E a gente tem uma sensação boa no começo, às vezes, de que, puxa vida, eu vou botar para quebrar, entendeu? Eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou resolver, eu vou fazer, e meu jeito vai ser melhor, meu jeito vai resolver. E às vezes no começo a impressão é boa, mas depois é destruição. É como alguém que quer almoçar algodão doce, né? Se almoça algodão doce, é até docinho na boca, mas não desce nada para o estômago, não tem substância, não tem conteúdo, não tem solidez o suficiente para chegar no estômago. E às vezes o pecado, essas áreas que a gente segue na nossa vida e falar que não, no começo às vezes tem um gosto doce, um gosto saboroso. A vingança, quando você toma um ato contra alguém, você faz o bateu, levou, e quando você dá o levou, na hora, nossa, que gostoso esse negócio, foi bom, minha mão doeu, mas a pancada foi gostosa de dar. E depois, quando vem a conta e a fatura do cartão de crédito, igual o Thiago, que foi no jogo do Palmeiras, e a fatura do cartão de crédito vai vir. Cadê o Thiago? Tá aí? Mas tá fiel, tá de verde ainda, né? Então é assim, uma brincadeira à parte, mas a gente às vezes se ilude com a doçura de algumas coisas no começo, só que na frente vai gerar fome. Você pode comer algodão doce a tarde inteira hoje, o máximo que você vai ficar é enjoado, embrulhado, mas satisfeito e forte você não vai ficar. Nós não vamos ficar. Então essas áreas que a gente estabelece, elas podem até no começo, nossa, que legal, vou viver uma vida depravada, vou sair pegando as menininhas, vou botar para quebrar. Vai ter o tempo bom, vai ter a parte doce, mas você vai perceber que você vai passar fome, porque nós colocamos um limite para Deus numa área, e aí a fome vem, a fome de Deus vem. A nossa geração,
ela hoje não sabe responder mais as perguntas existenciais básicas da vida. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é o meu significado? Será que eu sou apenas um monte de material químico que evoluiu de alguma forma, mas o meu valor intrínseco é o mesmo de um rato, é o mesmo de nada? As pessoas não sabem. E eles falam, não, tudo veio de uma grande explosão, que tempo, matéria e espaço vieram à existência. Tá legal, mas tempo, matéria e espaço vieram à existência? O que estava antes disso? O que criou o tempo, a matéria e o espaço? Eu não sei, eu sei que da explosão para frente, onde tudo começou, tempo, a matéria e espaço, tá, mas o tempo, a matéria e espaço veio de onde? Não, mas eu não abro uma mão para ceder a Deus não tem jeito. A nossa consciência, você está aqui pensando, você não age só por instintos, você pensa e fala, por que eu vou fazer isso? Por que isso aconteceu? Será que isso veio de matéria inanimada? Esse potencial de pensar na vida, de pensar no significado, de pensar na história, a saudade, tudo isso é fruto de materiais químicos se recombinando? Não pode ser só isso. Mas o nosso mundo está aceitando cada vez essa ideia. E quando você pergunta, qual é o seu significado? Qual é o propósito da sua vida? Não tenho, eu sou um acidente. Mas se eu sou um acidente, então, e tudo vai acabar em nada também? Então beleza. Tudo é permitido, dizia Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se tudo vai acabar um dia num esfriamento global, vai tudo acabar, que diferença faz se você vive como uma pessoa que ajuda a pessoa ou se você vive como um Hitler? Nenhuma diferença. E esse é o nosso mundo, cada um faz o que quiser, pinta e borda, não dou contas a ninguém, não presto contas a ninguém, e aí perdeu a capacidade de responder, para que eu existo? Essa emancipação do homem de que Deus está morto e nós não precisamos de Deus, fez com que ele não pudesse dizer quem ele é. Por que ele existe? Para que ele existe? Se ele tem alguma importância, um valor intrínseco, significado pessoal intrínseco. E é interessante que o filho pródigo vai fazer algo que a gente faz também. Ele vai tentar dar um jeito. Não, eu não vou ceder os pontos assim tão fácil. Eu não vou reconhecer que a vaca foi para o brejo assim tão fácil. Eu vou dar um jeito. Aí o texto diz que ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Essa palavra foi empregar-se, é kolau no grego, que significa colar. Ou seja, o filho pródigo colou num cara, no sentido de encher a paciência mesmo. Colou assim ao ponto de... Me ajuda. Eu preciso dar um jeito, não vou voltar para o meu pai, né? Voltar para o meu pai falar que zoou tudo e eu perdi tudo. Não vou voltar, eu vou dar um jeito, eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu consigo corrigir aquilo que eu fiz, eu consigo acertar do meu jeito ainda aquilo que eu estava fazendo de errado, eu consigo consertar do meu jeito e alcançar algo nessa área. Então a gente vai sempre querendo arrumar, né? A gente vai sempre querendo arrumar, e quando você vai arrumando, vai sujando, vai piorando, a gente quer do nosso jeito, a coisa vai piorando, e aí ele fica lá colado num cara, enchendo a paciência. Ai, ó, me ajuda. É engraçado, uma pessoa longe de Deus, ela se torna escrava de várias coisas, de aceitação. Eu preciso que alguém fale que eu estou mais bonitinho hoje. Eu preciso que alguém fale que foi bom. Eu preciso que alguém me fale que eu tenho, que eu sou legal, que eu sou... O nosso mundo hoje é escravo da aceitação. Se ninguém falar que ela foi bem, que ele foi bem, que ele é bonito, que ela é bonita, que ela... Eu preciso. Aí cola em pessoas que falem essas coisas e fica dependente delas. A gente cola naquelas pessoas que... aqui eu tenho um refúgio, então... A gente fica à mercê da aceitação das pessoas. A gente é escravo de consumismo. A gente compra o que não precisa. A gente está sempre, às vezes, tentando provar alguma coisa para alguém. A gente, não sei quem disse, né? A gente compra o que não precisa para impressionar pessoas que nós não gostamos ou não gostam de nós. Virou uma loucura. É porque o homem tentando se arrumar, se corrigir longe de Deus,
tentando dar um jeito. A humanidade quer dar um jeito pro problema do mal, do sofrimento, do pecado, do errado. E cada vez que dá um jeito, não, nós agora temos a tecnologia, agora nós temos aí o iluminismo veio falar, não, agora nós somos a época da razão, e nós vamos pela razão resolver os problemas. 2 guerras mundiais, morreram milhões e milhões, e o século XX matou mais gente do que todo o resto da história em guerras. Ué, não era a solução, a razão? É o homem dizendo que dá um jeito, que consegue acertar, que consegue fazer. E na nossa vida, a gente pega um relacionamento que está quebrado, e ao invés de irmos aos pés de Deus, a gente sempre está querendo dar um jeito. A gente pega uma área da nossa vida que está destruída porque a gente declarou independência de Deus, e fica querendo sempre dar um jeito. E de jeitinho em jeitinho ele acabou alimentando porcos. E é outra figura que Jesus, o pessoal na hora que ouviu essa parábola arrepiou assim, tipo, cuidar de porcos, o animal mais imundo, Levíticos 17, um animal imundo, os ditados rabínicos falam, maldito aquele que cuida de porcos. Era a pior coisa que alguém podia fazer, a pior coisa que podia acontecer com alguém, a depravação mais profunda que alguém poderia alcançar. E é esse o grande perigo das nossas vidas quando nós declaramos independência de Deus, ou em algumas áreas. Isso vai nos levar e nos cauterizar de tal forma que nós nos tornaremos pessoas capazes de fazer coisas absurdas. E a gente olha para alguém, fica sabendo de uma história e fala, como é que essa pessoa, que é uma pessoa aparentemente bem, uma pessoa firme, uma pessoa, mas nessa área fez um absurdo desse, porque foi uma área em que ela declarou independência. Isso foi descendo de tal forma que hoje ela é capaz de cuidar de porcos e querer comer o alimento dos porcos. E esse é um processo natural que acontece. Eu tinha uma amiga na escola, ela era a moça mais bonita da escola. Não é da igreja, porque é da igreja é livre, né, irmãos? Percebeu aí, né? Aí que depois ela ouve essa gravação para falar assim, né? Como fazer assim? uma média. Essa pessoa é uma moça bonita, legal, tal, mas não se valorizava. Assim como o filho pródigo, ela era uma pessoa valiosa. Todo ser humano tem um valor intrínseco da parte de Deus, só que ela não se dava esse valor. Então toda hora estava envolvida com alguém, toda hora passando na mão de alguém e tal. E eu fiquei sabendo um tempo depois, que já tinha saído da escola, que ela tinha engravidado. Ela chamava Clarice. Ela tinha engravidado. E quando a mãe dela descobriu que ela estava grávida, a mãe dela foi brigar com ela e tal, e ela foi fazer uma pressão para a mãe dela, brigar, e ela estava na varanda da casa dela, do 6º andar, e passou pro lado de fora da varanda, para pressionar a mãe de que ia se matar. Segundo a história que a gente ficou sabendo, ela não ia se matar, mas ela escorregou e caiu, e ela morreu. E você percebe por que isso chega a acontecer? Porque alguém brinca com algo tão valioso, que é a dignidade, a sua sexualidade, a sua família, a sua vida, tantas coisas importantes, e a pessoa pega essa herança e vende por nada, e perde por nada. A gente tem tanta coisa valiosa de Deus nas nossas vidas. Deus, quando te fez com um propósito, com um significado. Ele tem coisas para a sua vida que só você pode fazer, que Ele te escolheu para fazer. E a gente pega essas coisas, às vezes declara independência de Deus e joga tudo fora. Isso aí. Pega todo esse valor e se perde. Então perceba o processo da ruptura. Primeiro ele rompe com o Pai. Tudo começa quando você rompe com Deus. Quando você rompe com Deus em alguma área da sua vida ou na sua vida toda, é o início da destruição. A gente sai e perde a fonte da nossa vida. Aquele que nos criou e é a fonte da nossa existência. Ele rompe com o Pai. Aí ele começa a romper com os valores. Dane-se a herança, eu vou trabalhar com porcos. Ele perde todos os seus bens, começa a ter fome e vive de forma degradante. Esse processo de destruição aparece no Salmo 1 também, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ele anda, depois ele para, depois ele senta. E depois que senta, é como um filho pródigo,
se alimentando, querendo se alimentar. O texto diz que nem isso ele conseguia. Até aqui, lembram-se que quem está ouvindo essa parábola eram os fariseus e os publicanos, pecadores. Até aqui, os fariseus se escandalizaram com algumas coisas, como assim o pai da herança e tal. Mas até aqui eles estão vibrando. É isso aí, tem que se ferrar mesmo. Falou isso para o pai, agora é decadência, 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 e acabou no inferno que o judeu entendia que era cuidando de porcos. Tá linda a história, estou curtindo muito a história. Os fariseus estavam comendo pipoca essa hora, jogando pro alto. Falou, isso aí, Jesus, você é dos nossos, hein? Cara, isso aí é isso que a gente quer para os publicanos e pecadores, Jesus. Exatamente isso. A gente fala a mesma coisa e não estamos se entendendo, Jesus. É isso aí. Só que a história não acabou. Só que a história ainda não tinha terminado. Diz o texto, e eu vou continuar lendo parte que a gente ainda não leu, mas você pode ouvir, que fala assim, caindo em si. Significa que ele estava fora de si. Esse processo de destruição cauterizou tanto os sentidos dele, a visão de quem ele era, a visão do que ele tinha, a visão do valor que ele tinha. Ele ficou fora de si. Mas o texto diz, caindo em si, em outras palavras, recuperando os sentidos. Ele vai começar a lembrar que ele tem um pai. Ele vai começar a lembrar que ele é filho. Porque naquela situação, ele era menos que um porco, porque o porco tinha que comer, ele não tinha. Toda restauração de qualquer área da nossa vida começa quando nós nos lembramos que nós temos um pai, que nós somos filhos. Quando a gente se lembra de quem a gente é. E muitas vezes é só a perda de tudo que nos leva à raiz da nossa identidade. Ele teve que se ver como um porco para falar, eu não sou um porco. Como é que eu cedi essa área da minha vida tanto, de ser capaz de chegar a esse fundo do poço, quando na verdade eu sou filho, quando na verdade eu tenho um pai. Eu não preciso viver isso. E é por isso que a grande luta do inimigo de nossas almas é convencermos de que nós não somos filhos. É por isso que em Mateus 3, Jesus ouve do Pai, tu és meu filho amado em quem me compraste. Capítulo 3 de Mateus. Você vai para o capítulo 4, o cão chega para Jesus e fala, se tu és o filho de Deus, é trabalhar na dúvida. E aí quando a gente duvida que nós temos um pai, que ele nos ama e que nós somos seus filhos, é o caminho para o início da nossa destruição. E o caminho para a nossa restauração é lembrar, peraí, essa área aqui fugiu do meu controle, na verdade não controla nada, eu me perdi, eu quis as coisas do meu jeito, acabei sacrificando valores que eu não poderia sacrificar, acabei entregando coisas valiosas que eu não poderia entregar, porque eu sou filho, eu não sou um porco, eu não sou alguém sem valor, eu não sou alguém sem representatividade nenhuma, não, eu estou no coração do Pai. E esse cair em si é o Espírito Santo, né? Gálatas 4,6 diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. E a minha oração é para que nós, em áreas da nossa vida hoje, em que nós percebemos que saímos do trilho, perdemos o eixo, estamos desviados, seja totalmente, seja numa área, que o Espírito Santo venha nos nossos corações e dizer, ei, você está esquecendo, você está se esquecendo que você é filho, você está se esquecendo de quem você é, do chamado que você tem, do significado, do propósito que você tem, você está se esquecendo. E aí o Espírito Santo vai começar a clamar no meu coração e no seu, Abba Pai, e nós vamos nos lembrar, não é para isso que eu nasci, não é para isso que eu existo, não é para isso que Deus me chamou, eu estou me desviando, eu estou me perdendo, eu estou perdendo o foco, mas aquela voz vai começar a clamar, eu preciso do meu Pai. Eu contei acho que na segunda-feira, essa mudança, que é Deus que pode fazer nos nossos corações, que
como aquela história de uma pessoa que está num quartinho escuro, totalmente escuro, e ela tem um broche, uma correntinha com um broche que ela ama e valoriza de todas as formas. Naquele quartinho escuro ela pega aquele broche, beija, estima e gosta daquele broche, ela ama aquele broche, mas um dia alguém acendeu a luz na sala, aí quando ela olha, ela vê que é uma barata morta. Caindo em si. Peraí, aquilo que eu estou valorizando não tem valor. Aquilo que eu estou amando, aquilo que eu estou colocando a minha esperança, meu futuro, investindo meus anos, investindo tudo que Deus me deu, é loucura. E tira e joga fora, e não quero mais isso. Caindo em si. E aí a decisão de voltar, eu vou voltar. Vou voltar, não dá mais, não consigo mais. Essa fome é só meu pai que pode matar. Essa fome é só em casa que eu vou matar. Porque tem muitas pessoas que sentem essa fome, mas não tem coragem de voltar. Tem um músico chamado Nando Reis. Por que eu estou citando ele? Porque ele escreveu um artigo dizendo assim: infelizmente eu não creio em Deus, mas sinto a sua falta. E nem sempre essa fome nos impulsiona a voltar. Às vezes a gente, na nossa teimosia, às vezes a gente no nosso egoísmo, e nosso coração está cheio da gente mesmo. Nosso coração está tão cheio de nós mesmos que a gente quer insistir e ficar tentando comer comida de porco. Então, não é sempre a fome que nos faz voltar. Porque caiu em si, ele entendeu, mas agora ele tem que falar: eu quero voltar. Que o cair em si, mostrar que você está faminto, é trabalho de Deus. O Espírito Santo vai falar: olha, você tem um pai, você precisa entender que você não nasceu para isso, que você tem valor, e você está desperdiçando os seus valores. E aí quando você entende isso, agora é sua vez de falar: eu vou voltar para a casa do pai. O Nando Reis ainda não voltou. Ele sente falta, ele sente saudade, mas ele não acredita. E aí o filho volta, aí o pai vê de longe. É muito legal isso, porque quando você imagina a cena, é como se o pai estivesse sabendo que o filho vai voltar e olhando e esperando na direção de que o filho foi embora. Ele falou: ele vai voltar por esse caminho, meu filho vai voltar. Ele viu de longe, Deus está esperando. Nessas áreas que a gente declarou independência, Deus está esperando a gente voltar. Porque Ele está vendo a gente patinar, Ele está vendo a gente se perder, Ele está vendo a gente se machucar, se ferir. Está falando: volta, vem para cá, volta para casa. Essa fome que você está sentindo, que está gerando todo esse conflito aí, tem comida, volta para casa. Meu pai está esperando lá de longe. O pai podia ter mandado avisar: olha, se aquele filho meu aparecer de novo, vocês peguem as flechas aí e arranca a cabeça dele, manda ver nele, porque ele me humilhou. E naquela cultura onde todo mundo sabia de tudo, as comunidades eram menores, e o que aconteceu numa casa está todo mundo sabendo, e ele estava humilhado ali diante da sociedade. Eu não quero mais ver esse filho na frente. Na verdade ele estava vendo o filho todos os dias, só que ele estava vendo no coração dele: ele vai voltar, ele vai voltar. Então o texto sugere que o pai todos os dias se colocava em algum momento para esperar o filho chegar. E aí quando o filho surgiu no horizonte, o pai já estava vendo. Aí diz que o pai correu, que é outro absurdo no Oriente Médio, porque o pai, para correr, ele veste uma túnica longa, e pais não correm, patriarca da família não corre, é sinal de falta de respeito, é sinal de humilhação. O pai, ele caminha, o pai é só categoria, o pai é só domingo no parque. Como é que o pai vai pegar a túnica, vai ter que levantar, vai ter que mostrar as canelas, que poderiam ser finas como as minhas, e sair correndo em direção ao filho, se humilhando de novo, e ir atrás do filho? Aí nessa hora os fariseus já estavam: mas eu não estou vendo esse negócio, já acabou a pipoca e estão mordendo pimentão agora. E diz o texto que ele o beijou.
Só que o original é muito mais profundo do que isso. É difícil colocar em palavras o original, mas a ideia do original é: o pai o cobriu de beijos. Ou seja, beijou repetidas vezes. É aquilo que você faz com o seu cachorrinho lá. Essa é a ideia do texto original. O pai encheu o filho de beijos. Encheu de beijos. E aí o interessante é que o filho, quando ele estava voltando, ele estava fazendo uma maior história na cabeça dele, né? Eu vou chegar, vou falar: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faz de mim um dos teus empregados, que é no sentido de jornaleiro, que é o que não tinha o vínculo empregatício, mas que receberia salário todos os dias. Por que aquele filho pensou? Eu vou tentar restituir meu pai, eu vou tentar pagar, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou restituir a herança que eu tirei dele. Ou seja, eu vou dar um jeito. A gente sempre quer dar um jeito. A gente sempre quer dar um jeito. E você pode pegar, irmãos, quando você olha para as religiões, é todo mundo querendo dar um jeito. Como é que eu pago aquilo que eu fiz? Como é que eu compenso aquilo que eu fiz? Aí o pessoal vai dizer: o que você fez é muito grave, então você vai ter que pagar em várias parcelas. Só que são tantas que nessa vida não dá, então eu vou te dar 1 milhão de vidas aí para você reencarnar e você paga mais parcelas. Então a ideia das religiões é só dar mais parcela, mas você vai ter que pagar as parcelas. Então você pode ter várias vidas e em vez de 12 parcelas você paga em 36, mas você vai ter que pagar. Né? Então você vai ter que reencarnar para pagar, você vai ter que fazer penitência para pagar, você vai ter que... E é a cabeça do filho: eu vou saldar essa dívida, eu vou pagar, eu vou... Ele não conhecia amor incondicional. A gente vive na sociedade do se. Eu sou seu amigo, se você não pisar na bola comigo. Eu sou seu amigo, se você me prestar dinheiro na hora que eu precisar. Eu sou se você trabalha nessa empresa, se você vai jogar bola aqui, se você souber jogar. Você vai... Se era tudo que o filho pródigo conhecia. Se ele voltou para casa achando que o pai também era: você volta para casa se você pagar o que você esculhambou, né? Ele não conhecia amor incondicional. E é isso que o pai tinha para oferecer. E o pai, depois de encher de beijo, de abraçar, ele vai dizer: tragam a melhor roupa. De quem era a melhor roupa da casa? Do próprio pai. Meu filho, está na hora de se parecer comigo de novo. Tire esses trapos, tire essas marcas que você conquistou. As minhas vestes vão cobrir as suas feridas da caminhada, do que você se machucou se ajoelhando com porcos. Essa roupa miserável, você vai se vestir do Pai. Perdão, restauração. Essas roupas vão para o lixo, não vão ser mais lembradas. Sai com isso para lá. Agora você vai receber novas roupas. Perdão absoluto, perdão pleno. E que quando a gente chega para Deus querendo compensar alguma coisa, é o que Deus vai dizer: olha, já compensaram para você, já está pago, viu? Não, mas eu gastei herança, eu declarei independência nessa área, Deus, eu fui rebelde, eu fui egoísta nessa área, mas eu estou aqui, eu não sou digno de ser chamado seu filho. É até aqui que você vai. É a gente entender que a gente não é digno de ser chamado filho. Agora não fala mais nada. Que depois que a gente reconhece que a gente não é digno de ser chamado de filho, é até aqui que o Pai deixa ele ir. Porque quando a gente reconhece isso, quando a gente percebe essa nossa atitude, aí o Pai vai falar: agora você para de falar, que agora eu vou começar a agir. E a primeira coisa é: vamos tirar essas vestes velhas. Eu quero te cobrir de mim mesmo. E aí Deus pega as vestes de Jesus, vestes puras, perfeitas, e aí nós somos vestidos de vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Senhor, quanto que eu pago por essa roupa? Já está paga. Já está paga e o preço está nela, que é o sangue. O preço está nela. Não é você que vai pagar, foi Ele que pagou. Glória a Deus. A melhor roupa.
encontramos o nosso verdadeiro sentido quando nos parecemos com Deus. Essa é a verdade. O pai deve ter olhado e falado: você não está parecido comigo, vestido assim, sujo assim, miserável assim. O nosso sentido de vida, ele é encontrado quando nós cada vez mais nos parecemos com Deus. O pai vai pegar também sandálias. Tinham pessoas na casa que usavam sandálias e pessoas na casa que não usavam sandálias. Quem não usava sandálias eram os escravos. Quem usava sandália eram os filhos. Então ele queria ser um escravo, ele queria ser um empregado, ele queria continuar descalço. E o pai: não. Você precisa entender que todo esse processo de restauração vai ser quando você entender que você é filho. Então coloque as sandálias, ponham nele as sandálias, para que ele entenda que ele é filho, que ele não só está perdoado, que o que ele fez está esquecido, que o que ele fez ficou para o passado, mas que o agora ele tem que ter um novo entendimento de quem ele é, de que ele é filho, de que ele foi restaurado a posição dele plenamente como filho, porque é isso que vai garantir que você não vai mais embora, é você entender que você é filho. Se você ficar descalço, já vai estar embora de novo. Se nós não entendermos o amor incondicional de Deus que nos chama de filhos, a gente vai se perder. E aí um anel, que é um sinete de família, que é um poder para assinar em nome da família, é um poder para representar a família. Quando assinava um contrato, o filho ia lá e a pessoa que tinha o anel da família poderia assinar com o anel da família. Então é o perdão, a condição de filho, mas também o poder para agir como filho. Porque eu conversava na pequena família essa semana e dizia: a vida cristã ela não é difícil, ela é impossível. Você amar o seu inimigo é impossível. Humanamente falando, é impossível. Alguém te dá uma tapa numa face e você dá outra face, é impossível. Você amar alguém como você mesmo, ou amar alguém como Jesus amou aquela pessoa, é impossível. Então a vida cristã não é difícil, ela é impossível. E se ela é impossível, como eu faço para então amar o meu inimigo, amar o meu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar, dar outra face, enfim, como é que isso pode acontecer? O anel é o poder para ser filho. Desde o início, os pais da igreja falavam que esse anel é o Espírito Santo em figura. É esse poder para obedecer a Deus, esse poder para fazer a vontade de Deus, é esse poder para ouvir um mandamento de Deus que é o melhor para nós, que nos completa, é luz, nos faz feliz e temos uma vida abundante. Mas a gente olha: eu não consigo. Mas quando você recebe o Espírito Santo, começa a ser possível. Então não é só o perdão, é a condição de filho, mas é o poder para agir como filho, para pensar como filho, para falar como filho, para se relacionar com as pessoas como filho, para representar a família como filho. E sabe o que acontece às vezes? A gente recebe vestes novas, mas a gente não quer as sandálias e o anel. A gente não entende que recebeu as sandálias e o anel. E a gente até se sente perdoado, mas a gente vive voltando aos porcos. Por quê? Porque eu só entendi que eu fui perdoado, mas eu ainda não entendi direito que eu tenho as sandálias de filho e que eu tenho poder para agir como filho. Então eu sou alguém perdoado, mas que está sempre voltando. Eu tenho as vestes novas, mas as sandálias e o anel não tenho. Aí eu fico voltando. Outros têm as sandálias. Não, eu tenho uma consciência de filho, eu sou filho, mas sem as vestes novas, que é do perdão. Aí a pessoa até se sente filho, mas está sempre se sentindo acusado pelo que aconteceu. Nunca se sente perdoado, nunca se sente restaurado, acha que Deus está sempre compensando as coisas com o pecado que aconteceu. Por quê? Eu tenho as sandálias, mas não tenho as vestes novas. Mas aí tem gente que tem o anel, fala: não, eu tenho o poder para agir como filho, mas não tenho a sandália.
Não tenho aquela consciência de que eu sou filho. E aí começa a usar a liberdade sem referência de quem ele é. Quando a gente usa a nossa liberdade sem referência de quem a gente é, vai desandar também. Então a vida cristã é o equilíbrio das vestes novas, das sandálias e do anel. Eu sou perdoado, eu sou filho e tenho poder para agir como filho. Eu tenho capacitação de Deus para agir como filho. Esses 3 utensílios não podem faltar na nossa vida. E para concluir e terminar, existe um outro filho pródigo, parecido com esse, mas ao mesmo tempo muito diferente desse. Um filho que um dia saiu da casa do seu pai, assim como o filho pródigo saiu. O filho que um dia perdeu o contato com o pai, foi separado do pai, e foi viver em uma terra distante, como o filho pródigo foi também. E que assim como o filho pródigo foi a lugares de humilhação plena, mas que assim como o filho pródigo voltou para casa, foi restituído a uma posição de autoridade. Só que a diferença do filho pródigo da nossa história para Jesus é que Jesus fez tudo não por rebeldia como filho pródigo, não por independência como filho pródigo, mas por amor, por obediência, por submissão. Então a certeza de que eu e você podemos voltar para casa, em qualquer área da nossa vida que nós tenhamos nos afastado de Deus, é o preço que esse outro filho pródigo pagou. E diz o texto que o pai matou um cordeiro, um novilho cevado. E diz o texto que era o novilho cevado. Era aquele separado, preparado para um momento especial. Aquele novilho separado iria matar a fome do filho. E Jesus é o nosso cordeiro que foi morto. O cordeiro que tira o pecado do mundo. E o cordeiro onde nós encontramos a vida, a plenitude, que se entregou por nós. Então, eu gostaria de orar com os irmãos. Se você puder ficar de pé. Jesus foi afastado do Pai para que nós não precisássemos nos afastar. Filipenses 2,5 diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor. Então, queria fazer 2 orações hoje, porque existem duas formas de nós sermos os filhos pródigos nessa manhã. Uma delas é, de repente você rompeu com Deus de tal forma que você está na terra do esquecimento, onde você está vivendo a sua vida, os seus valores, você faz o que quer, você realmente rompeu com Deus. Deus é só ainda aquela vírgula na sua história. Eu queria orar com você. Não vou te chamar aqui na frente. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. E se você em algum momento saiu de casa, se você em algum momento, seja por qual motivo, você hoje se sente longe da casa do Pai, longe do coração do Pai, eu gostaria de orar por você no seu lugar mesmo, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar, com todos os olhos fechados, por favor. Se essa é a situação que você se encontra hoje, eu me sinto longe da casa do Pai, eu quero voltar hoje, quero ser restaurado. Eu queria convidar você que levantou a mão a orar assim comigo.
Meu Pai querido, eu sei que é na Tua casa que eu posso ouvir a Tua voz, que eu posso me alimentar, que eu posso ter vida plena. Mas eu andei por terras distantes. O Senhor conhece os motivos do meu coração e sabe que o meu coração está longe do Teu. Me aceita em casa de novo, Senhor. Me aceita em casa de novo, Pai, como Teu filho. Eu não quero ser um dos Teus empregados para tentar pagar de alguma forma, mas eu quero ser recebido como filho. Senhor, eu preciso de vestes novas. Joga fora, Senhor, as minhas vestes sujas. Perdoa o meu pecado. Lança ao esquecimento aquilo que eu fiz. Me dá sandálias novas, Senhor, para que eu possa entender a cada dia, em cada decisão, em cada pensar, em cada falar, que eu sou filho. E também o anel, Senhor, que é o poder para agir como filho, para pensar como filho, para falar como filho e para representar essa família. Me recebe de volta, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor se fez pródigo por amor, por obediência. O Senhor foi para uma terra distante, o Senhor veio para essa terra e se humilhou até a morte de cruz, uma morte humilhante, só para me buscar, só para me alcançar. Um filho pródigo que saiu da casa do Pai, só que por rebeldia. Obrigado, Senhor. Senhor ouviu essas orações, Deus. Nós pedimos que o Teu sangue agora passe sobre cada uma dessas vidas. Restitui, Senhor, a posição de perdoado, a posição de filho, e dá, Senhor, poder para agirmos como filhos, Senhor. Restaura totalmente a vida destes queridos que hoje, Senhor, voltam para casa na Tua presença. Uma última oração. Também você no seu lugar, você que de forma geral está na casa do Pai, mas você tem alguma área da sua vida que você se sente um filho pródigo, onde você estabeleceu que as coisas iam ser do seu jeito, você ia fazer o que você quisesse, e tem uma área na sua vida aí que está encaminhando para a morte, está encaminhando para a destruição, está encaminhando para algo como o filho pródigo estava ali, querendo se alimentar de porcos, cuidando de porcos. Então, se você tem uma área na sua vida que você precisa desse retorno, você quer trazê-la junto para a casa do Pai, para que você esteja plenamente na casa do Pai, eu também gostaria de pedir de todos os olhos fechados que você também levantasse a sua mão diante de Deus, diante do Pai. E se você levantou a sua mão, olha assim comigo: Pai, é bom estar em casa, é bom ouvir a Tua voz, é bom comer na Tua mesa, mas me perdoa, Senhor, porque algumas áreas da minha vida eu ainda não estou permitindo que o Senhor seja Senhor nessa área. Eu me rebelo nessa área, e como Teu filho, eu não fui chamado para isso. O Senhor fez de mim a Tua imagem, a Tua semelhança, e isso não combina comigo, isso não combina com o meu chamado, isso não combina com o significado que o Senhor tem em mim. Eu sou Teu filho, e quero que Tu sejas o meu Pai em todas as áreas da minha vida.
E nas áreas que eu coloquei algum limite, nas áreas em que eu me rebelei em algo, nessa manhã, eu entrego em tuas mãos. E eu trago essa área de volta para casa. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela cruz. Nós te agradecemos pela graça, Senhor. Nós não precisamos pagar, nós não precisamos compensar, nós não precisamos, porque nós somos recebidos como filhos. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado, Senhor, porque quando nós pensamos em pagar alguma coisa, que como foi dito já, é impagável, nós descobrimos que o impagável foi pagável por Ti. Porque no final das contas só o Senhor poderia pagar, era impagável para nós. Então, Senhor, nós queremos começar essa nossa semana, que se inicia hoje, o primeiro dia da semana, o primeiro momento da semana, a nossa manhã. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e leva-nos para uma semana conscientes de que somos perdoados, de que somos filhos e temos poder de agir como filhos. Nos nossos relacionamentos, naquilo que falarmos, naquilo que olharmos, naquilo que pensarmos, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa faculdade, em casa, nos nossos relacionamentos com nossos familiares, em secreto, quando estivermos sozinhos, nós jamais nos esqueçamos que somos filhos perdoados e que temos o poder de agirmos como filhos. Que toda dúvida do diabo, toda dúvida do inimigo que queira dizer, você não é filho, se você fosse filho, você não teria agido assim, feito assim, você não é filho, que caia por terra em nome de Jesus, e que nós, Senhor, possamos passar uma semana nos Teus braços, nos braços do Pai. Vem sobre nós, Senhor, e cria essa consciência em nós, que às vezes que a gente for passar o limite de alguma coisa, nós possamos parar e pensar: peraí, eu sou filho, isso não combina com filho. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, isso não combina com isso. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.